participando. E hoje nosso colega lá no Fox Sports Chile. Corinthians e Flamengo, hein? Favorito, Corinthians é favorito, não tem favorito, o Flamengo é favorito porque tem um time melhor. Vamos continuar nessa resenha aqui. Assunto do Flamengo, agora Álvaro Loureiro vem aí e eu peço para que você preste atenção ali do lado, ó, no nosso L Interativo, a imagem do estádio, câmera panorâmica do estádio Monumental do Colo-Colo, onde daqui a pouco vão jogar Colo-Colo e Palmeiras ali, ó, muitas informações, imagens e agora na tela principal, o time que tem a maior torcida do Brasil. Vamos falar do Mengão. Amigos dos canais Fox Sports, mais um dia de treino fechado no Flamengo nesta quinta-feira. A imprensa pôde registrar só o trabalho de aquecimento. O time se prepara para o confronto diante do Atlético Mineiro, domingo no Maracanã. Quem falou por aqui foi o técnico Maurício Barbieri. Entre os assuntos, o momento de pressão vivido pela equipe. Eu acho que a pressão é inerente de um clube do tamanho do Flamengo. Quem trabalha aqui precisa estar apto a conviver com ela. A gente tem convivido com isso desde o início lá atrás. Então, uma coisa que já está incorporada. O objetivo e o desejo meu e do grupo de jogadores é retomar a sequência de resultados positivos. Nosso maior desejo é entregar os resultados que a direção espera, que a torcida espera, e a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Para o jogo contra o Galo, Barbieri tem um desfalque importante. Diego está suspenso pela expulsão contra o Vasco. O técnico falou sobre a ausência de um dos seus principais jogadores. É um jogador muito experiente, que sem dúvida nenhuma faz falta à equipe, já disse isso, tem um papel de liderança fundamental. A gente tem outros jogadores com característica próxima, não igual, nunca vai ter igual, e a gente pode usar, um deles é o Matheus Sávio, né? Ou a gente pode ir para outra solução, adiantar de repente o Lucas, buscar outra opção no meio, enfim, a gente está avaliando durante a semana qual vai ser a melhor solução para esse jogo do Atlético. O Flamengo é o quarto colocado do Brasileirão com 45 pontos, 5 atrás do líder São Paulo. Eu acho que a gente precisa encontrar de novo a consistência para conseguir ter essa sequência de vitórias. A gente tem alternado aí demais o resultado, né? Consegue uma vitória, depois não consegue, enfim. Também não tivemos uma sequência grande de derrotas, mas eu acho que isso demonstra que a gente tem sido inconstante, a palavra é essa. A gente precisa buscar a constância de novo. Precisa encontrar uma sequência de vitórias e aí, como o campeonato é difícil, é equilibrado, tenho certeza que a gente vai encostar novamente nos líderes ou pode até passar à frente. Os comandados de Maurício Barbieri voltam a treinar na manhã desta sexta-feira. Do CT Ninho do Urubu, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Bacana, valeu Álvaro Loureiro. Olha aí, Maurício Barbieri agora já com uma semana para treinar, para preparar o time, pensando o pré da Copa do Brasil para Corinthians e Flamengo será espetacular, hein? O Corinthians pega o Internacional em casa e o Flamengo em casa pega o Galo, pega o Atlético e ele testando lá as possibilidades. Fiquei pensando aqui nessa história aqui, que antes do primeiro jogo, todos apontavam o Flamengo como o favorito no confronto. Ou a maioria, né? Apontava o Flamengo. Mudou o empate no Maracanã? Mudou a história de Corinthians e Flamengo? O favoritismo passou para o lado do Corinthians? Para mim, os dois são favoritos a fazer um grande duelo. Dessa vez o Corinthians vai sair para o jogo. Tô torcendo, viu, Zinho? Tô torcendo para que saia pro jogo. Não, mas você tem razão. Saindo para o jogo, vai ter jogo. Porque assim, a gente critica o Flamengo. Claro. O Flamengo tinha que ter feito alguma coisa para furar o bloqueio do adversário. Mas é duro, hein, gente? Jogar 90 minutos com o adversário com 11 lá atrás. Isso não é futebol. Jogo de futebol é o que a gente vê em alguns duelos da Argentina. Tá falando com o Eugênio. Ontem pela Libertadores, só empate 0-0, mas pô, os times se agredindo, jogando bola. Uma hora um vai, o outro defende, outra hora o outro ataca. O Corinthians só ficou na defensiva. De forma inteligente, porque também se vai para cima do Flamengo, poderia ter tomado 1-2 e aí não conseguiria, de repente, se recuperar jogando em Itaquera. Tem vários fatores que indicam um jogo muito melhor. Primeiro, o gramado lá do Itaquerão vai estar muito melhor que o do Maracanã. Tapete. Segundo, é o jogo decisivo, não tem outro. Nesse primeiro, além dessa retranca do Corinthians e da ineficiência ofensiva do Flamengo, que também deixou a desejar, os times ficam meio com um certo receio. Não vai com tudo, porque aquele receio de tomar um gol, de
ficar em desvantagem pro segundo jogo. O tal dos 180 minutos. Agora sim, nesse jogo, a tendência do Corinthians, pela escalação, o Jair já propõe um time um pouco mais ofensivo, né? Deve tirar um volante, bota um outro meia mais ofensivo. Se ele coloca o Pedrinho, ficaria melhor ainda, mas não é a opção dele no início. E aí, com o Corinthians saindo para o jogo, um gramado melhor, a Fiel vai lotar, vai empurrar. O Flamengo tem características de não se sentir pressionado quando joga fora de casa. Foi lá na Libertadores contra o Cruzeiro e ganhou o jogo lá. Por pouco, não reverteu a situação. Então, assim, eu acho que o jogo vai ser melhor e não coloco só porque o Corinthians joga em casa, ele como favorito. Acho que tá 50%. Rapaz, jogaço, hein? Aliás, 2 grandes jogos, quarta-feira que vem. Cruzeiro e Palmeiras e Corinthians e Flamengo nos canais Fox Sports. Eugênio Leal, sempre estudioso, detalhista, foi ler o regulamento da Copa do Brasil. E aí... Conta pra gente, Eugênio. João, porque na data do primeiro jogo, eu fui questionado através das redes sociais por um torcedor em relação ao Douglas do Corinthians. Ele disse, o Douglas já ficou no banco de reservas pelo Fluminense na Copa do Brasil. Eu fui procurar para ver, ele tinha ficado mesmo contra o Avaí no segundo jogo no banco de reservas, não entrou em campo. Eu falei, mas já ficar no banco de reservas já caracterizaria participar do jogo, imaginei eu. Vem cá, vamos dar uma olhada no regulamento da Copa do Brasil. Eu não sei, João, eu olhei mais de uma vez, li e reli, e não vi no regulamento da Copa do Brasil nada que se refira à proibição de um jogador atuar por 2 equipes diferentes na mesma competição. Rapaz, você não encontrou isso lá? Não, eu não sei se de repente tem algum no regulamento geral da CBF, não acho que tenha isso, porque no Campeonato Brasileiro é possível. Sim. Né? Dentro de um limite. Até 7 jogos. Mas é possível. Isso é uma coisa que se reporta dentro do regulamento do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O regulamento geral da CBF não deve tratar desse tema. Imagino, eu não sei. Estou colocando aqui minha ignorância. Sim. Mas eu olhei no regulamento da Copa do Brasil, estou até com ele aqui, e sobre a parte de condição de jogo dos atletas, ele é bem sucinto. Capítulo 3º da condição do jogo dos atletas. Aí diz, artigo 6º. Somente poderão participar da Copa do Brasil os atletas que tenham sido registrados na DRT, Diretoria de Registro, e cujos nomes constem no BID publicado até o último dia útil que anteceder a cada partida. Tem que estar registrado na CBF. Parágrafo único. Contratos de novos atletas para utilização na Copa do Brasil poderão ser registrados até o dia 30/7/2018. Ponto. Artigo 7º, todas as referências ao BID, registro de transferência de atletas, aqui expressas devem considerar que previa o capítulo tal, o Regulamento Nacional de Registro de Transferência de Atletas de Futebol. Ponto. Passamos para o sistema de disputa. Não há explicitamente no regulamento Olha aí. uma proibição. É estranho porque isso não é desse ano. De vários anos, isso é uma norma. Eu passei por isso. Você passou por isso, Sim, historicamente é isso. Mas não provavelmente tá no esteja no registro geral. Normas gerais de competição, né? Mas se no Campeonato Brasileiro pode? Eu não sei, estou com a minha, talvez aí algum advogado possa explicar isso para nós. O Eugênio levantou uma bola interessante. interessante. Produção, não só para o Expediente, para todos os programas Fox Sports. Vamos atrás desse tema. Porque isso é uma coisa que já está na cabeça das pessoas. Já é no automático. A contra já jogou, não pode. Não vou botar. Vamos esclarecer isso aí, produção, mantendo contato com o diretor de competições, que é o Manuel Flores. Isso. Né? Manuel Flores, também com alguém da CBF, para que a gente possa esclarecer essa dúvida levantada. Pode ou não pode? Porque aqui não está escrito. No regulamento da Copa do Brasil não está nada escrito que o jogador que atua numa equipe não pode atuar por outra. Será que faz parte das normas gerais de competições, né, que é um capítulo à parte que dita as normas das competições da CBF? É uma dúvida que ficou no ar, importante, que nós vamos procurar aqui esclarecer esse assunto, né? E a gente vai, em breve, trazer uma resposta para você.